Salve minha gente, eu sou Eric Camacho, você está no Bíblia para Preguiçosos e finalmente chegamos ao último vídeo do livro do profeta Jeremias. Então, se você está comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista ao vídeo até o fim. Capítulo 51. Assim diz o Senhor: mobilizarei contra a Babilônia e os caldeus um vento destruidor. Mandarei contra a Babilônia abanadores que a abanarão e esvaziarão o seu território. Porque de todos os lados virão contra ela, no dia da desgraça. Que o arqueiro não deponha o arco, nem tire a couraça, nem tenham compaixão dos mais jovens, exterminem o exército dela. Feridos estarão tombados pelo país dos caldeus afora, espalhados pelas ruas da cidade, porque Israel e Judá não são viúvas do seu Deus, Senhor dos exércitos, enquanto o país dos caldeus é devedor do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder. Não morram pelo crime dela, porque é a hora da vingança do Senhor, é o pagamento que a Babilônia merece. Nas mãos do Senhor, a Babilônia era uma taça de ouro, que embriagava o mundo inteiro. As nações beberam do seu vinho, e por isso enlouqueceram. De repente, a Babilônia caiu e se quebrou. Gemam por ela, ponham bálsamo na sua ferida, para ver se ela sara. Nós tratamos Babilônia, mas ela não sara. Vamos deixá-la. Vamos cada um para nossa terra, pois a sentença contra a Babilônia chegou até o céu e sobre as nuvens. O Senhor fez brilhar nossos direitos. Vamos contar em Sião tudo o que fez o Senhor nosso Deus. Afiem as flechas e encham com elas as aljavas. O Senhor instigou os reis dos medos, porque ele quer destruir a Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantem a bandeira contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda. Ponham sentinelas. Preparem armadilhas. Porque assim como planejou, o Senhor executará tudo o que disse contra os moradores da Babilônia. Moradora da beira dos grandes canais, rica em tesouros, chegou o seu fim, o limite da sua existência. O Senhor dos exércitos jura por sua própria vida: eu vou enchê-la de homens como gafanhotos, e eles cantarão vitória sobre você. Com seu poder o Senhor fez a terra, com sua sabedoria firmou o mundo, e com sua inteligência estendeu o céu. O barulho do seu trovão, as águas se agitam no céu. No horizonte ele faz subir as nuvens, produz raios para derramar a chuva e faz o vento sair dos seus reservatórios. Todo homem se torna ignorante e não entende nada. O ourives fica desiludido com seu ídolo. Sua estátua é de mentira, nela não existe nada. Os ídolos são vazios e ilusórios. Na hora do acerto de contas serão destruídos. Não é assim a herança de Jacó, pois ele formou todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança, e o nome dele é Senhor dos exércitos. Você, Babilônia, foi o martelo, a minha arma de guerra. Contigo martelei nações, contigo destruí reinos, contigo martelei cavalo e cavaleiro, contigo martelei carro e cocheiro. Contigo martelei homens e mulheres, contigo martelei velhos e jovens, contigo martelei moços e moças, contigo martelei pastores e rebanhos, contigo martelei lavradores e juntas de bois. Contigo martelei governadores e prefeitos, mas eu devolverei à Babilônia e a todos os caldeus, bem diante dos olhos de vocês, todo o mal que eles fizeram a Sião, oráculo do Senhor. Aqui estou eu contra você, montanha devastadora, que exterminou a terra inteira, oráculo do Senhor. Levantarei minha mão contra você e a farei rolar da altura das rochas, e a transformarei em montanha queimada. Nunca mais tirarão de você uma pedra angular, nem pedra de alicerce, porque você será transformada em ruína eterna, oráculo do Senhor. Ergam a bandeira no mundo, toquem a trombeta entre as nações, convocando para a guerra santa.
Convoquem contra ela os reinos de Ararat, Meni e Asquenez. Nomeiem contra ela um general que os cavalos avancem como gafanhotos espinhosos. Convoquem as nações para a guerra santa, os reis da Média com os seus governadores, todos os seus prefeitos com os territórios que eles governam. A terra tremerá e se retorcerá quando se cumprir o plano do Senhor contra a Babilônia, quando transformar Babilônia num deserto despovoado. Os guerreiros da Babilônia desistem de lutar, estão sentados dentro de seus quartéis. Acabou a valentia, tornaram-se mulheres. As casas da Babilônia foram incendiadas, suas trancas foram arrebentadas. Um correio vai correndo, alcança o outro, e um mensageiro alcança o outro, para levar ao rei da Babilônia a notícia de que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Fecharam as passagens, puseram fogo nos quartéis, e os soldados ficaram tomados de pânico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a capital da Babilônia é como um terreiro no tempo em que é pisado. Logo chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, rapou tudo, deixou-me como prato limpo. Como dragão ele me engoliu, ficou de barriga cheia e me vomitou. Recaia sobre a Babilônia o meu sofrimento e a minha carne ferida, diz o morador de Sião. Recaia o meu sangue sobre os caldeus, diz Jerusalém. Por isso assim diz o Senhor: aqui estou eu para defender sua causa e executar sua vingança. Secarei o mar da Babilônia e esgotarei suas fontes. E então Babilônia se tornará um montão de ruínas, um esconderijo de chacais, motivo de espanto e caçoada, e sem habitantes. Como leões rugirão em coro, rugirão como filhotes de leão. Quando estiverem bem quentes, farei com que bebam até se embriagarem e caírem no sono, um sono eterno para nunca mais acordarem. Oráculo do Senhor. Farei com que desçam para o matadouro como cordeiros, como carneiros e bodes. Como foi conquistada a Babilônia, capturado esse orgulho do mundo. Como a Babilônia se transformou num espanto para as nações. Parece que o mar subiu até a Babilônia e ela foi coberta pelas ondas impetuosas. Suas cidades ficaram desoladas como terra seca e deserta, terra que ninguém habita, que nenhum mortal atravessa. Acertarei contas com o deus Bel na Babilônia, tirarei da sua boca tudo o que ele engoliu. Nunca mais as nações irão para ele. Até as muralhas da Babilônia cairão. Saia daí, povo meu. Salve-se da ardente ira do Senhor. Não fiquem desanimados, nem tenham medo por causa dos boatos que se escutam no país. Cada ano é um boato. Violência no país, um tirano depois do outro. Porque chegarão dias em que acertarei contas com os ídolos da Babilônia. O país ficará confuso e cadáveres ficarão caídos no meio dele. O céu e a terra e o que neles existe clamarão contra a Babilônia, quando do norte vier sobre ela o destruidor, oráculo do Senhor. A Babilônia cairá pelas vítimas de Israel, como por Babilônia caíram vítimas do mundo inteiro. Vocês que escaparam da espada vão embora, não fiquem aí parados. Mesmo de longe, invoquem ao Senhor, lembrando-se de Jerusalém. Nós estamos envergonhados, pois ouvimos falar do desaforo e a desonra nos faz cobrir o rosto, pois estrangeiros chegaram a entrar no lugar mais santo do santuário do Senhor. Por isso dias chegarão, oráculo do Senhor, em que eu acertarei contas com seus ídolos. Então na Babilônia inteira haverá feridos gemendo. Mesmo que a Babilônia suba até o céu, mesmo que ponha sua fortaleza fora do alcance, lá nas alturas eu lhe mandarei destruidores, oráculo do Senhor. Da Babilônia saem gritos de socorro, uma grande derrota na terra dos caldeus, porque o Senhor destrói a Babilônia e põe fim a seus gritos, por mais que suas ondas estrondem como o oceano e ressoe o barulho de suas vozes. Sim, chegou a destruição para a Babilônia.
Seus guerreiros serão presos e seus arcos se romperão, porque o Senhor é um Deus que recompensa e lhes dará seu pagamento. Embriagarei seus ministros e conselheiros, governadores, prefeitos e militares. Eles dormirão um sono eterno e nunca mais acordarão. Oráculo do Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os muros da imensa Babilônia serão arrancados pela base e suas altas portas serão devoradas pelo fogo. Os povos trabalharam por nada e as nações se cansaram para o fogo. Ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraías, filho de Nerias, neto de Maasias, quando Saraías viajou para a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Saraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todas as desgraças que iriam acontecer à Babilônia, tudo que foi escrito sobre a Babilônia. Depois disse a Saraías: logo que você chegar à Babilônia, leia em voz alta tudo o que aí está. Em seguida você dirá: Senhor, tu ameaçaste destruir este lugar até deixá-lo desabitado, sem pessoas nem animais, transformando-o em desolação perpétua. Quando terminar de ler o livro, você o amarrará a uma pedra e o jogará no rio Eufrates, dizendo: assim se afundará a Babilônia, por causa das desgraças que eu envio contra ela. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Sexta parte, apêndice histórico, capítulo 52 e capítulo final deste livro. Sedecias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Foi rei em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe chamava-se Ramital e era filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o que é mal aos olhos do Senhor, da mesma forma que o rei Joaquim. Isso aconteceu em Jerusalém e Judá por causa da ira do Senhor, a ponto do Senhor expulsá-los de sua presença. Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia. No 10º dia do 10º mês do 9º ano do reinado de Sedecias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército até Jerusalém. Acampou perto da cidade e construiu torres de assalto em torno dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Sedecias. No 9º dia do 4º mês, a fome dominava a cidade, e já não havia comida para o cidadão comum. Então abriu-se uma brecha na cidade. Todos os soldados fugiram de noite pela porta que fica entre as duas muralhas junto ao jardim do rei. Havia caldeus vigiando a cidade por todos os lados, e os soldados tomaram o caminho do deserto. Mas o exército dos caldeus saiu em perseguição ao rei e alcançou Sedecias nos campos de Jericó, enquanto suas tropas se espalharam, abandonando-o. Prenderam o rei e o levaram até o rei da Babilônia, que estava em Rebla, no território de Emate, para que este decretasse a sentença contra ele. O rei da Babilônia matou os filhos de Sedecias diante dos seus olhos. Matou também em Rebla todas as autoridades de Judá. Depois furou os olhos de Sedecias, prendeu-o com algemas e mandou-o para a Babilônia, onde o colocou na prisão até a morte. No 10º dia do 5º mês, que corresponde ao 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém Nabuzardã, funcionário da corte do rei da Babilônia, chefe da guarda. Ele pôs fogo no templo do Senhor, no palácio do rei e nas casas de Jerusalém, e incendiou todos os palácios. A guarnição do exército dos caldeus que acompanhava o chefe da guarda derrubou as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, mandou para o exílio o resto que sobrou do povo na cidade, os que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Só deixou ficar uma parte dos pobres da terra como trabalhadores das vinhas e pequenos lavradores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze, a bacia, os suportes, tudo o que havia de bronze no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, pás, facas, aspersórios e bandejas, enfim, todos os outros objetos de bronze utilizados no culto.
O próprio chefe da guarda levou os copos, braseiros, aspersórios, panelas, castiçais, bandejas e cálices, que eram de ouro ou de prata. Nem dá para calcular o peso do bronze que tinham esses objetos, que o rei Salomão mandara fazer para o templo do Senhor, as 2 colunas de bronze, o mar de bronze com os 12 bois que o sustentavam e que também eram de bronze. Cada coluna tinha cerca de 8 metros de altura, mais de 2,5 metros de circunferência e 8 centímetros de espessura, e era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze de 2,5 metros de altura, enfeitado com trançados e romãs ao redor. A outra coluna era igual. Havia 96 romãs nos 4 lados, perfazendo o total de 100 romãs em volta do trançado. O chefe da guarda prendeu também os chefes dos sacerdotes, chamados Saraías, o segundo sacerdote, Sofonias e 3 porteiros. Da cidade, ele prendeu um funcionário do palácio que comandava alguns soldados, 7 homens do serviço pessoal do rei que ainda se achavam na cidade, o escrivão-chefe que alistava os cidadãos no exército e ainda 60 proprietários de terra que foram encontrados dentro da cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, os levou ao rei da Babilônia que estava em Rebla, e o rei mandou matá-los aí em Rebla, na região do Hermate. Assim, Judá foi exilado do seu país. Foi o seguinte o número de pessoas que Nabucodonosor levou embora do país. No 7º ano do seu reinado, 3.023 judeus. No 18º ano, 832 pessoas. No 23º ano, o chefe da guarda Nabuzardã levou 745 judeus. Total, 4.600 pessoas. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no 25º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começava a reinar, anistiou o rei Joaquim e o tirou da prisão. Tratou-o com simpatia e colocou o seu assento acima de todos os outros reis que moravam com ele na Babilônia. Joaquim deixou sua roupa de prisioneiro e passou a tomar refeições na presença do rei, permanentemente até o fim da vida. O rei da Babilônia lhe garantiu o sustento, sem falhar, até o fim da vida. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura de mais este livro. Terminamos aqui o livro do profeta Jeremias. A partir de amanhã começaremos o livro das Lamentações. Muito obrigado, tenha um excelente dia e que Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.